Bem, bom dia a todos, bem-vindos à sessão de Power Talks sobre o tema Deep Tech. Queria dar as boas-vindas ao Marco António Silva, da Microsoft, ao Luís Valente, da iLove e ao João Dias, da Armilar. Eu começo com a pergunta mais geral, que é o Deep Tech, Marco? Ok, exatamente, é uma pergunta bastante abrangente, tentando ser curto. Eu acho que podemos classificar isto até de duas formas. O Deep Tech, na realidade, são todas aquelas novas áreas tecnológicas que estão a ser desenvolvidas puramente pelo desafio de engenharia, ou mais focadas no desafio de engenharia, ciência, vamos dizer assim, tecnologia, que tem várias áreas, daqui estamos a falar. Uma das que me é muito próxima, que eu tenho que dizer, a área da inteligência artificial é considerada Deep Tech, mas depois temos Photonics, Robotics, temos muitas outras áreas que são problemas e grandes desafios de engenharia, e as empresas que estão nessa área, Deep Tech, são as que se focam em resolver exatamente esse problema de engenharia, que é uma forma bastante simples, se calhar para os nossos ouvintes também, para o nosso público, de entender o que é Deep Tech. Mas isto em contraposto, se calhar por Shallow Tech, vamos dizer assim, se não é Deep, o outro tem que ser Shallow. Shallow Tech seria o que nós estamos mais habituados a ver. Empresas que estão em áreas de e-commerce, que estão em áreas dos Instagrams, estas grandes empresas que cresceram, ficaram muito grandes, mas não têm um desafio tecnológico muito grande, têm um desafio de mercado. Okay? Isto do ponto de vista de investimento, do ponto de vista de criação da empresa em si, de como é que ela funciona, é completamente diferente. Temos umas que são rooted em engenheiros e desafios muito específicos dentro de um segmento que pode ser de uma indústria ou muitas indústrias, mas o que eles estão focados é no problema. Temos muitas startups a fazer isso. E depois temos o desafio de negócio e a criação de uma área nova. O e-commerce, por exemplo, foi um crescimento enorme, não quer dizer que sejam diferentes. Só queria deixar só a nota que é, este termo agora existe em algumas áreas que se calhar já andávamos a fazer investigação há muito tempo e agora são Deep Tech e estão muito na voga. Um exemplo claro é a área de inteligência artificial. Mas há muitas startups que estão dentro da inteligência artificial a focar-se numa coisa. Natural Language Processing. Isso é Deep Tech dentro da inteligência artificial. Ou Computer Vision aplicado em cenários médicos. Deep Tech aí. Ou então em Biotech também temos imensas coisas e outras áreas. Acho que é a melhor forma, se calhar, tentar resumir isso. Ótimo, obrigado, Marco. Eu passo ao João para perguntar, e pegaste no tema do investimento, para perguntar como é que é e como é que será, principalmente, o panorama de investimento em Deep Tech. Certo. Eu acho, consolidando ali uma mensagem que o Marco disse muito bem, e nós, em um sentido um bocadinho mais figurado, brincamos um pouco com isto, é o Deep Tech tem, de facto, o ir buscar conhecimento às áreas de engenharia muito profunda, mas tem uma outra componente, que é resolver problemas de uma forma são imediatos, ou seja, nós em sentido figurado dizemos muito isto é trabalhar no quadrante Pasteur, não é? Ou seja, eu de facto desenvolvo uma área, a microbiologia, mas depois faço aplicações práticas, por exemplo, processo de pasteurização, não é? E isto é o Deep Tech, fugir um pouco da noção da investigação fundamental. E de facto o que o investidor procura é exatamente isto, ou seja, o investidor não olha para a investigação fundamental, o investidor trabalha esta parte da investigação, de facto, de áreas muito core, mas com aplicações imediatas, porque de facto hoje o que vemos é que nas empresas, seja nos seus processos internos, seja nas relações com os seus clientes, estas áreas, a robótica, processos industriais, a área da realidade aumentada, portanto, todas elas resolvem problemas concretos. E, portanto, o que se vê é de facto um crescimento muito grande do ponto de vista de investimento. Só para dar um número e para terminar, eu julgo que houve um estudo ali do Hello Tomorrow com o BCG que nos mostram que nos últimos 4, 5 anos o valor de transações, seja investimento, seja M&As, penso que quadriplicou, portanto atingiu os 60 bis. Portanto, que é um valor muito grande e que mostra de facto esta apetência para endereçar estas empresas porque resolvem de facto com áreas core problemas relevantes. Obrigado, João. Eu queria te perguntar, Luís, e puxando um bocadinho ao assunto da startup da qual és fundador, como é que o Deep Tech pode ser ou está a ser colocado no dia-a-dia das pessoas para as ajudar? Está a ser, tem sido e vai continuar a ser de forma muito clara. Eu acho que se calhar grande parte de nós hoje chegou aqui com base a um GPS, que é uma tecnologia que há algumas décadas era considerada extremamente Deep Tech e que mudou o mundo. Puxando a área na qual me é mais próxima, o Deep Tech é AI, o Deep Tech é robótica,
mas o Deep Tech também pode ser Health Tech. E principalmente na área de Health Tech há um caminho enorme que tem sido feito e está a ser feito por muitas empresas em transformar a forma como os cuidados de saúde são feitos. E eu acho que o paradigma da medicina personalizada, o paradigma de que se eu compro uma roupa personalizada para o meu corpo, porque é que eu tenho um medicamento que não é adequado a mim, é um medicamento quase com base numa média das pessoas com a minha doença, isso já não faz sentido e o Deep Tech vem ajudar, vem dar aqui ferramentas aos pacientes, aos clínicos e às empresas que estão a desenvolver novos tratamentos para permitir o desenvolvimento desses medicamentos personalizados. Isto é um exemplo único, mas um de muitos, os quais a Deep Tech vem resolver e vem transformar completamente a forma como as pessoas interagem com as outras e como interagem em sociedade. Eu só ia dizer que há um exemplo fantástico da necessidade ou da falta desta tecnologia mais específica, nomeadamente na personalização de medicamentos, foi o caso de que nós vivemos todos com vacinação, não é? Quer dizer, fizemos uma vacinação em massa, porque não temos tecnologia ainda desenvolvida para, se calhar, personalizar. Tivemos N pessoas com diferentes sintomas e reações completamente diferentes, porque fizemos para a média, e é da média que nos estamos a guiar. Isso é um bom exemplo, se calhar, de que, se calhar, daqui a uns anos vamos estar a olhar para as coisas de forma diferente. Com Deep Tech. Se me permites acrescentar, é também um exemplo claro de como o investimento em Deep Tech transformou uma pandemia, ou a última pandemia dos últimos 100 anos, não é? Por isso, temos empresas, ou seja, sem passar aqui aos casos concretos, mas uma das grandes empresas que desenvolveu uma das primeiras vacinas com base aqui neste novo paradigma do RNA mensageiro, foi uma empresa claramente Deep Tech, apoiada com capital, venture capital e capital público destinado a Deep Tech. Por isso, claramente aqui um exemplo como o venture capital consegue transformar a sociedade e a forma como nós interagimos com ela. Obrigado, Luís. Eu vou pegar exatamente nesse ponto e perguntar ao João, mas sinto-se à vontade para complementar, porque esta é de facto para todos das mais diferentes vertentes, que é como é que o ecossistema, e por ecossistema estou a falar de investimento, de enterprise, de parceiros tecnológicos, de startups, de investigadores, como é que o ecossistema vai ajudar ou pode ajudar a acelerar o crescimento das soluções Deep Tech? Eu acho que tem que ser mesmo um ecossistema, e tanto o Marco como o Luís disseram e muito bem deram alguns exemplos. De facto, uma venture, uma empresa nova na área do Deep Tech, normalmente tem ali 3, 4 eixos fundamentais de desenvolvimento. Tem o eixo do produto, tem o eixo depois da validação de mercado, o eixo da equipa e o eixo financeiro, porque precisa, obviamente, porque a sua geração de receitas vai estar muito diferida lá para a frente. E em cada um destes eixos, normalmente há um player do ecossistema que tem que ajudar. Obviamente, na parte de investimento serão, e foi muito bem dito pelo Luís, tanto a parte dos investidores privados como a parte dos investidores públicos é fundamental, até porque há alguns gaps de mercado que a parte pública cobre muito bem. Por outro lado, do ponto de vista, de facto, mais tipicamente de produto, temos toda a componente da academia, dos centros de investigação e desenvolvimento, porque não só prestam apoio no desenvolvimento, mas normalmente são os primeiros validadores. E depois, de facto, na validação de mercado, há toda a lógica, de facto, das grandes empresas, as Microsofts, a nós. São apoios fundamentais que estas empresas precisam, porque, no fundo, são os primeiros validadores, são aqueles que encaminham no fundo, nós muitas vezes também dizemos que é a conversão da tecnologia no produto. A tecnologia é aquilo que foi desenvolvido, mas depois a aplicabilidade, o produto, vem normalmente já de ser moldado pelo feedback que temos destas grandes organizações. Eu só ia complementar uma coisa que eu acho muito interessante também no shift que existe do risco do investimento em si. O Deep Tech não é um investimento igual a investir, por exemplo, numa nova empresa que vai fazer um novo site para qualquer coisa. Não é esse tipo de investimento. É um investimento num problema, e o João estava a dizer, e muito bem, um problema concreto, que tem que ser produtizável, porque pronto, no final do dia tem que resolver um problema concreto, mas capaz de ser produtizável. Há algumas coisas que são só investigação, mas é um risco tecnológico ou de engenharia ou do problema. E é muito também das pessoas. Por isso é que estamos a ver muitas startups a pegarem nichos destes problemas e a focar-se. São pessoas que tiveram
um routing muito grande numa dada área, se têm uma competência muito grande, por exemplo, em photonics ou em engenharia de luz, e depois decidiram criar uns novos óculos, uma nova forma de ver. Isso é um shift muito grande de pensar, ok, eu vou tentar cobrir um segmento de mercado enorme, nós não estamos tanto preocupados no segmento de mercado, estamos preocupados no problema e depois a escalabilidade desse problema é completamente diferente. E estamos a ver grandes empresas também a criar centros de inovação, cá em Portugal e lá fora. A Microsoft já tem um research center muito grande há muitos anos, exatamente porque nem tudo é só desenvolver produto. De vez em quando temos que andar a investir, como a academia fazia, mas a um ritmo que é diferente do que as empresas precisam. Eu acho que esse grande shift, criar o ecossistema, juntar estas partes todas que antes estavam a trabalhar mais autónomas, vou dizer assim, para começarem a trabalhar todas para acelerar, isso vai ser essencial. Terminando aqui, dando, pelo menos da minha parte, aqui uma perspectiva mais de uma startup, como o João e como o Marco disseram e muito bem, há uma responsabilidade enorme das corporate e das grandes empresas, as empresas que já foram pequenas, já foram empresas de garagem e hoje em dia já não cabem em todas as garagens do mundo combined. E há uma responsabilidade gigante e no nosso caso é que somos apoiados por corporate e trabalhamos com corporate e principalmente aqui numa fase inicial teve um impacto e continua a ter brutal. Por isso eu acho que há aqui uma responsabilidade muito grande das empresas que já lá estão e que se calhar algumas delas já nem estão a fazer propriamente deep tech, por isso já estão a fazer quase uma commodity hoje, de ajudar aqui a nova geração de tecnologias disruptivas que vão transformar o mercado da mesma forma que a internet transformou o mercado há 30 anos atrás. Um bom exemplo de uma deep tech na altura. Né? Exatamente. Foi tudo desenvolvido por engenheiros para... A área toda de telecomunicações é um bom exemplo Exatamente. do que era uma deep tech. Exatamente. Cresceu. Se calhar, e só para fechar, isto é uma pergunta se calhar repetida e chata, mas numa visão se calhar a 5 anos ou a 10 anos, Marco, só para ti, como é que o Deep Tech vai aqui transformar as empresas? 5 anos nesta indústria de tecnologia é a lifetime, ok? Eu estou nesta indústria, na área tecnológica, não chega a 15 anos e eu vi o nascimento e vamos chamar-lhe a morte, ou o desaparecimento de muita tecnologia. Por isso, eu quando comecei, nós hoje estamos todos habituados a ver cloud. Não existia cloud. Ainda há bocado estávamos a falar em off de outros, do que era antes da cloud e de algumas sessões que eu cheguei a fazer antes de existir cloud. Por isso, 5 anos é muito tempo. O que eu vejo de possível, não sei se é 5 anos, ou o que é que eu consigo ver no futuro mais próximo, é o nascimento cada vez maior e exponencial de pequenas empresas, pequenas startups que são lideradas por pessoas talentosas que o mercado não era capaz de absorver esta capacidade, porque eles não são generalistas, e eles vão começar a nascer cada vez mais. Estamos a ver isso acontecer. Vamos ver isto a ganhar escala, a fazer isto, se calhar com mais capital, com outras empresas grandes, a fazer as aquisições necessárias e a mudar também o seu modo de investimento para fazer isso. A Microsoft já está a fazer. Nós adquirimos empresas, que é uma coisa maluca. Todas as grandes techs estão a fazer isto. É mais fácil, neste momento, adquirir uma empresa e dar-lhe os meios ou fazer venture capitalist e estar no início também a fazer esta gênese. Por isso, todas as grandes empresas vão ter que o fazer, as pequenas empresas que vão nascer vão beber disso, e o que eu vejo é áreas como a inteligência artificial, que na minha opinião não é uma área nova, mas tem uma aplicabilidade enorme neste momento, robótica, todas estas áreas de tecnologia pura, engenharia, eletrotécnica e informática e computação pura, vão explodir. Claro está, a medicina é, na minha opinião, dos segmentos que vai mais beber de tudo, desde a bionics, de engenharia, da informática, da eletrónica, tudo isto vai confluir, se calhar vai ser o primeiro. Mas eu vejo muitas outras indústrias a cair, like a deck of cards, né, a seguir. Não sei se... Muito a vossa opinião. Muito obrigado, Marco. Nós entretanto, temos que fechar, de qualquer das formas. Por exemplo, o Marco, convido-vos a todos a visitar o podcast do Building the Future, muito focado também nos temas que temos falado agora, mas por agora temos que fechar e deixem-me só agradecer-vos, Marco, Luís e João, pelo vosso contributo, e obrigado a todos.